Vamos falar do jogo do São Paulo, mas antes eu vou ler uma mensagem aqui, um superchat. Casanova Lucas, muito obrigada pelo superchat. E ele diz assim: que esse time de comentaristas seja repetido mais vezes, 4 feras. Sobre a árbitra, as partes que vi, ela apitou bem. Teve algum erro marcante dela? Ele está falando sobre a Daiane Muniz, que foi a árbitra da partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo, e que foi, né, obviamente, aporrinhada pelos jogadores durante a partida, mas no final do jogo, o Gustavo Marques deu uma declaração na saída que a gente vai trazer e vai ler aqui para vocês, para a gente poder discutir esse assunto também. E vamos falar sobre arbitragem, obviamente, vamos falar sobre a bola rolando, que é o nosso assunto favorito, mas o Gustavo Marques nos obriga. Ele diz: tenho que falar da arbitragem. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior. Esse jogo é critério dela, não foi mulher. A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, e ela vem e acaba com um sonho. Era um sonho avançar. Ela acabou com o jogo. A Federação Paulista tem que olhar e não colocar mulher para apitar jogo desse tamanho. Com todo o respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe. Desculpa se falei algo contra as mulheres, mas ela não tem capacidade para apitar um jogo desses. A gente tem que levantar a cabeça, é vida que segue. Vamos responder a pergunta se ela foi bem ou não no jogo, mas eu sinto que preciso dizer, antes de tocar a bola para minha amiga Miri Lacombe comentar, que isso é totalmente irrelevante. Se ela apitou bem ou mal o jogo, e na minha opinião, ela apitou bem, decidiu lances cruciais, inclusive sem o intervencionismo do VAR, o que hoje em dia é raro, né? Juiz que não se apoia no VAR. Ela foi muito bem e segurou um jogo que teve muita pressão, né? Muita briga, enfim, muito empurra-empurra, e foi bem no jogo. Independentemente disso, minha amiga Miri Lacombe, por favor, Gustavo Marques, e que já se desculpou, porque não foi a intenção, minha mãe e minha mulher me xingaram, não foi bem isso, veja bem, foi mal, peço perdão, mas a verdade é que na saída do jogo essa foi a fala dele. Então, eu ouvi a fala dele ao vivo. E é tipo ver um acidente de carro em câmera lenta, assim. Você vê que ele está falando, enquanto ele fala, ele pensa assim: talvez o que eu esteja dizendo não esteja muito correto. Deixa eu meter aqui um eu tenho mãe, agora eu vou meter um eu tenho mulher. Gente, ele foi se enrolando num jeito. É óbvio, óbvio, que ele é o cara que deu essa declaração. Ele não é o cara que pediu desculpas, gente, assim. Então, ele é o cara da declaração, tá? Ok, esse tipo de machismo e de misoginia, ele é o beabá do machismo e da misoginia. A coisa mais fácil do mundo é a gente olhar isso e falar, gente, que horror, o cara não pode fazer isso, né? Todo mundo, inclusive os machistas, estão criticando ele. Ok, é um começo, é uma primeira camada, temos que criticar mesmo. Aí depois ele foi lá, acho que alguém passou um sabão nele, né? Provavelmente alguém do Bragantino, o cara foi lá fazer um pedido de desculpas, que também vai no mesmo nível de, se você quiser rir, dá para rir, porque ele fala assim, muito sério. Gente, assim, eu já fui xingado pela minha mãe e pela minha mulher, então eu tô vindo aqui pedir desculpa. A vida desse homem não vai ser fácil hoje. Mas o fato é que a gente precisaria entender que ele falou isso e o que isso tem, como a gente associa isso à estrutura do machismo e da misoginia na nossa sociedade. Porque muita gente olha e fala assim, gente, mulher não pode apitar mesmo. Mulher não pode apitar mesmo. Deve estar cheio de comentário assim. Talvez até aqui no chat e em outros lugares, né? Uma coisa é a gente olhar alguém que apitou e errou, que não foi nem o caso hoje, tá? Mas ela poderia ter errado. Gente, assim, juiz que erra nasceu junto com o jogo, né? Não nasceu junto com o jogo, porque o juiz veio depois. O futebol nasceu antes, depois inventaram um juiz que estava tendo muita pancadaria entre os homens. Aí o cara olha e fala: não, essa mulher não apitou bem. Ok, então a Daiane não apita bem. A Daiane errou, a Daiane foi mal. Isso é uma coisa. Ou a Edna, né, que apitou outro jogo. A outra coisa é você falar assim: mulher não pode apitar. Porque assim, gente, ele adora todos os homens apitando o jogo, esse alecrim? Óbvio que não, né? Mas quando ele vai criticar um homem, ele critica nominalmente. O Adolfo não sabe, o João não sabe, o Mário não sabe. Não, ele nunca falou
homens não sabem apitar. Porque se você trocar mulheres não podem apitar por negros não podem apitar, temos aí alguma coisa bem escandalosa. Judeus não podem apitar? Temos uma coisa bem escandalosa. Então, a gente está falando de uma revelação do machismo e da misoginia na nossa sociedade. Temos que investigar, óbvio, gente, que ele tem que ser punido, óbvio que ele tem que ser punido, mas ele precisa de um letramento, ele não sabe ainda o que ele fez. Ele está preocupado com a primeira fronteira, que é ter que dormir no sofá da sala, ou, sei lá, levar um sabão da mãe dele. E não é disso que se trata. A gente está falando, a gente ontem, gente, um desembargador de Minas Gerais disseram que uma criança de 12 anos estuprada por um cara de 35 não foi estupro. Não foi estupro, gente. Eles tinham um relacionamento. Agora a criança está condenada a ter um filho de 12 anos. E a gente está vendo os arquivos do Epstein. A gente precisa fazer essas associações. Porque é quando você coloca a mulher nessa situação que você se autoriza a fazer o que você quiser. Mulheres sabem fazer o quê se elas não sabem apitar, então? Ficar em casa, servindo. E se a mulher está em casa servindo, ela é uma propriedade. Se ela é uma propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com ela. A associação é muito clara. E a gente precisa sair dessa crítica. Gente, esse caso é até engraçado. Você vai ver o que esse cara falou, é engraçado, dá para rir disso. Mas o assunto é muito sério e a gente precisa tirar as camadas para entender o nível de violência que existe contra a mulher no futebol. Eu estou nos grupos feministas, um de jornalistas, e tá um auê lá. Assim, a gente aprendeu a rir também, né? Porque a gente precisa rir. Mas tá um auê. Ser mulher e gostar de futebol é a gente gostar de um esporte que detesta a gente. Esse esporte detesta a gente. Gente, detesta. Os caras queriam continuar falando sozinhos entre eles. Era isso, mas a gente chegou. E o que as mulheres fizeram na arquibancada do Atlético Paranaense anteontem, a torcida do Corinthians, é lindo. Mulher gosta igual. Então a gente vai ter que aprender a conviver. Vai demorar um pouco, mas a gente vai ter que aprender. Agora, só punir esse alecrim não pode. Precisa também fazer um letramento. Pois é, e o letramento talvez comece com uma punição, porque a Federação Paulista de Futebol já fez um pronunciamento nas suas redes, né, dizendo que é com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques. Eu vou até pegar um negócio aqui, a colinha, porque para ler sem óculos aqui na tela aí eu não consigo. Do Red Bull Bragantino após a partida contra o São Paulo neste sábado pelo Paulistão. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz, que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF, a federação, tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça. Daiane Muniz é uma árbitra da Federação Paulista, CBF e FIFA, da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A federação reforça todo o apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres. Por fim, a federação encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva para que esta tome todas as providências cabíveis. Renan, né, vamos pensar assim, estatisticamente, quantas vezes você já foi prejudicado por um árbitro homem? E quantas vezes você já foi prejudicado como jogador por uma árbitra mulher? Deveríamos dizer que homens não podem apitar futebol? Porque, olha, tá difícil e especialmente surpreendente numa noite em que a gente teve uma boa arbitragem, especialmente para o padrão que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas, obviamente, quero te ouvir. E um detalhe, 2 árbitras em 2 jogos importantíssimos, jogos de mata-mata. Desculpa, não ouvi, Alicia, desculpa. As 2 foram bem hoje, a Edna também foi bem no jogo do Paulo. Um jogo menos complicado, né, que teve, obviamente, menos dificuldades, mas as 2 foram bem. E ele, na declaração dele, ele fala inclusive do caráter dela, porque fala que ela não foi honesta. Ele fala isso naquela primeira aspas que você colocou na tela, ele fala do caráter da árbitra. É lamentável, né? É lamentável o cara de cabeça, o cara ali no momento que ele sai, tá bravo porque perdeu, porque ele fala isso, né? A gente queria ganhar, a gente tinha muita ambição, quem sabe ser campeão paulista,
Cara, ele não pode falar um negócio desse nunca, porque essas duas, ela inclusive é árbitra FIFA, ela é árbitra FIFA, tem muita capacidade, muita qualidade para estar ali onde ela estava hoje, apitando um jogo de Série A no Campeonato Paulista. O jogo mais difícil dessa rodada toda foi colocada sob o comando e a responsabilidade da Daiane Muniz, né? Que, na minha opinião, tiveram alguns lances ali que a gente pode, que eu pudesse interpretar de uma forma diferente, mas é interpretação. E ela que está no comando, e a interpretação é dela, e deve ser respeitada, né? Na minha época que eu jogava, Alicia, tínhamos poucas árbitras mulheres, né? E era a Ana Paula, a, Mais bandeirinha, né? tinha Mais... mais assistentes, tinha mais árbitro principal, né? A árbitra principal, que eu me lembro, tinha a Ana Paula e tinha uma outra que me fugiu o nome agora, Regina, não sei o que, Regina, que era um pouquinho mais antiga. Agora não. Agora são muitas mulheres e com grande capacidade para apitar os jogos. Ficou um lance, assim, na minha cabeça, que aí acho que não foi nem muito de interpretação, que na minha poderia ter sido pênalti para o São Paulo, em cima do Lucas Ramon. Esse mesmo zagueiro, ele mesmo, na minha visão, o Lucas Ramon toma a frente dele e ele dá uma carga nas costas do Lucas Ramon e desloca o Lucas Ramon. Para mim, na minha interpretação, foi pênalti. Só que como foi um lançamento longo, ela estava um pouco distante do lance. E é normal, porque foi um lançamento, uma ligação direta. É normal que ela estivesse longe do lance. O que eu achei é que o VAR analisou um lance de uma interpretação muito criteriosa, muito rápido. E daí não é nem responsabilidade dela. Estou falando mais da responsabilidade de quem estava no VAR, que daí eu nem sei quem que é, se era um homem ou se era uma mulher. Só que ele foi muito mal. A pergunta que fica é o seguinte: se ele for punido como deve ser punido, é punido só pela Federação Paulista ou a nível nacional? Porque o Campeonato Paulista para ele acabou, né? Então, se leva o caso, como a declaração da Federação Paulista, leva o caso para o STJD, acho que ele pode ser punido a nível nacional, certo? Ou eu estou falando alguma besteira, ele só poderia ser punido nos estaduais, né? No campeonato estadual, que ele já está fora. Não, no nível nacional. Daí o Rodrigo, né, cobre mais as coisas do STJD, pode complementar aqui também, mas o que pode acontecer é, às vezes, a punição não se aplicar em competições internacionais, mas em competições nacionais, ele provavelmente, se pegar essa punição, cumpriria também no Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil, onde fosse, né, Rodrigo? Quer complementar? Então, primeiro deixa eu dar as informações aqui no código, né? O artigo 243 fala o seguinte: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor ou idade. Não tem nem dúvida que está enquadrado, eu acho, assim. E é 5 a 10 jogos, né? Foi inclusive o artigo que o Abel Braga foi enquadrado no ano passado, naquela declaração homofóbica que ele deu, e que eu acho que ia ser o Vitor Roque, até ia ser também naquela questão lá daquela imagem que ele botou depois do clássico com o São Paulo. Me parece que é nisso que ele vai ser enquadrado. Eu confesso que eu vou ter que tirar essa dúvida depois, se leva para o Nacional, porque assim, quando é tempo, aí vale para tudo. Eu tenho dúvida se a aplicação também vale pro Nacional quando é feita no Paulista. Eu teria que conferir. Eu acho que, enfim, que ele vai ser enquadrado, e ele pedir desculpa não faz a menor diferença para isso aqui. O próprio Abel também pediu desculpa. Acho que eventualmente alguém pode considerar ali um atenuante. É meio óbvio que a declaração dele é discriminatória e não cabe de nenhuma forma, né? Assim, ele falar em mulher, como a Mili falou, ele poderia estar dizendo a cor de alguém, ou poderia estar falando o gênero de alguém. Justamente por isso que o artigo se enquadra em tudo isso. Vale a mesma coisa. Essa discriminação com a mulher é a mesma coisa que homofobia e é a mesma coisa que racismo. Eu acho que é assim que a gente tem que encarar. Foi péssima a declaração dele. Dito isso, eu considerei as desculpas dele sinceras. Inclusive, quando ele fala a questão lá, que ele fala da mulher dele e tal, me pareceu que, sim, ele foi pressionado para ver a M que ele fez. Isso aí tá claro. Mas, assim,
ele teve uma atitude que é difícil ter. Foi no vestiário para pedir desculpa para a árbitra, voltou ali, deu a cara. Quantas vezes a gente viu isso acontecer em outros casos? Não estou dizendo que isso apague o erro dele, mas estou dizendo que foi uma atitude que a gente normalmente não vê quando a pessoa comete uma discriminação, um preconceito desse. Então, acho que a atitude dele é completamente machista, discriminatória, mas eu acho que também a gente não pode virar e falar assim, ele era essa pessoa. Eu só conheço o Gustavo Marques por essa declaração, até hoje, entendeu? Então, ao dizer que ele é essa pessoa pro resto da vida, não taxaria ele dessa forma. Acho que ele foi tudo isso que está dito e pediu desculpa, não exime ele completamente, óbvio que não, não exime, mas também não acho que a gente deva julgar só por isso, né? Como se ele fosse só essa pessoa. Dito isso, entrando na arbitragem da Daiane em si, que concordo com você, Alice, pô, não tem nenhuma relevância, ele não teria direito de criticar nem se ela tivesse cometido todos esses erros mesmo. Eu concordei com todas as decisões dela, inclusive a que o Renan falou. A do Lucas Ramon, eu achei que é uma encostada e ela usou o critério inteiro, ela não marca pouca falta, o que é ótimo. E o jogo ficou corrido e bom por causa disso. Eu contei aqui, ela teve 27 faltas, num jogo muito brigado e de meio pancadaria. Então, ela adotou o mesmo critério naquele lance final para o Bragantino, né? Que o Bragantino foi pedir uma falta, também era uma carga nas costas, ela considerou que não tinha força suficiente e não marcou o pênalti. Igualmente, ela adotou exatamente o mesmo critério. E outra coisa que eu achei que ela foi muito bem é que ficava essa gritaria e sempre entre aqueles árbitros, assim, não, sai daqui, você para lá, você para lá. Ele em nenhum momento entrou nessa briga, ela falava assim, vocês estão discutindo aí, acabava a discussão, ela ia lá e dava o amarelo pro cara. Que eu acho que é o que tem que fazer, conduziu de uma forma com autoridade sem ser autoritária, o que é ótimo. Então, eu já tinha visto uma outra arbitragem dela, que eu não lembro agora o jogo, e foi igualmente boa. Me parece que a Daiane é muito boa árbitra, deve ter chance no Campeonato Brasileiro ali no negócio. Concordo, concordo. Ela foi muito bem e tá todo mundo aqui no chat falando isso, né? O canal Um Cara dizendo quase todo mundo tem mãe, isso não impede ninguém de ser machista. Orlando Lico dizendo ele falou isso para a juíza porque está acostumado a ganhar no grito e hoje não ganhou. E o Fábio dizendo que uma coisa que ele achou boa foi que ele disse isso na entrevista, porque a gente sabe que eles falam essas coisas no vestiário. Pelo menos agora ele expôs e vai ter que viver com isso. Espero que os misóginos aprendam. Vamos ver se vão aprender. Queremos, obviamente, falar do que, né, a gente gostaria de poder falar apenas, que é o futebol. E precisamos destacar o São Paulo, que de fato parecia que ia ter um ano dificílimo. O próprio Luciano começou o Campeonato Paulista já dizendo, né, torcida, não larguem a nossa mão, esse ano vai ser difícil. De repente, Júlio Casares pediu o boné, Rafinha assumiu essa relação com o futebol dentro do clube, com a saída do Muricy Ramalho, e houve uma virada de chave, São Paulo não perdeu mais. Hoje teve uma partida dura contra o Bragantino, que vamos lembrar, tinha a melhor defesa do campeonato, estava invicto, e hoje foi derrotado na sua casa por um time que eu gostaria de fazer 2 destaques, Miri, mas aí vou deixar para você dizer quem você gostaria de destacar desse São Paulo 2.0, aí, essa nova fase do São Paulo, espero que pós-crise, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar no ano, mas a volta, entre aspas, né, em alto nível do Lucas Moura, precisamos falar sobre ele, obviamente, e justamente, gente, agora me deu branco aqui, esqueci quem era mais que eu ia falar, já vou, obviamente que foi só falar que eu queria falar de 2, e aí esqueci, mas enfim, vamos falar de Caleri, Lucas. a volta do Temos Caleri. temos um. Não, gente, eu ia falar do Lucas Ramon. Rodrigo falou nele, né, falou do lance, que foi uma contratação, né, vinda do Mirassol, um jogador que ficou aí anos meio que quicando de um time para o outro, foi bem no Cuiabá, se firmou nesse Mirassol que a gente viu tudo que fez, e, né, parece estar assumindo a titularidade no time do São Paulo, fez hoje mais uma boa partida. Sim, eu vou, antes de falar isso, reforçar só um ponto, porque o Rodrigo falou que eu não tenho como julgar quem ele é, quem ele não é, né? Claro que a gente não tem como julgar quem o cara é, quem ele não é. A gente tem como julgar o que acontece numa sociedade, né? E a gente está vendo o que acontece com mulheres nessa sociedade. Eu queria só reforçar o seguinte, gente, a discussão não é sobre se ela é boa ou não árbitra. Essa não pode ser a discussão.
A discussão é o que o cara falou depois do jogo. É irrelevante se ela apita bem ou não. Irrelevante. Nem deveríamos citar isso aqui. A discussão é o que esqueci Não, o mas nome faz dele, parte da discussão do futebol falou dizer se ela depois foi do bem ou jogo. não como Não, árbitra, né? não faz. É isso que eu estou dizendo. Se você prestar atenção, você vai ouvir o que eu estou dizendo. Assim. É irrelevante debater se ela é boa ou não. Irrelevante. A gente tem que falar do que ele falou. Porque se a gente fala se ela é boa ou não, a gente está meio que dizendo, bom, então ele tem o direito de falar o que ele falou. E não tem. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode Bom, apitar eu bem um não dia, disse que apitar ele mal tinha o direito de outro. falar o que ele falou, Então, Mili. não, Não eu não foi falei isso que eu você falou disse. isso. Eu não falei que você falou isso. É, Quando eu falei que você falou isso? bem. Quando eu falei que você falou isso? Não, é porque você está dizendo que precisamos dizer que é irrelevante. Eu também considero isso. Eu disse aqui que era irrelevante. Eu só acho que analisar a atuação dela é importante para um debate esportivo também. Só isso. Não, você está falando duas coisas contraditórias. Você considera que é irrelevante ou você acha que é importante a gente analisar Não, a é atuação dela? irrelevante no caso de machismo. Isso, exato. Mas num Pronto, debate concordamos. esportivo é Perfeito. importante também falar sobre a atuação dela Perfeito. como árbitra. É Então, isso. no caso de machismo, é irrelevante. Concordamos, Rodrigo. É isso aí. É irrelevante. A gente não pode correr o risco de falar se ela apitou bem ou não, porque a gente vai estar diminuindo o caso de racismo. E não vem ao caso quem ele é ou quem ele não é. Eu vou repetir o que eu disse aqui. Eu acho que quando ele fala o que ele falou com a cabeça quente, ele está dizendo o que ele pensa. Ele vai para o vestiário e alguém, o patrocinador, o clube, falou: meu filho, você falou uma besteira enorme. A mãe ligou, a mulher ligou, ele foi lá e fez um pedido de desculpas que, gente, assim, a gente acumula pedido de desculpas. Alícia, é ou não é? Nesse tom. A gente acumula. Isso não é nada. Depois o Wagner Mancini falou: ele foi grandioso, gente. Ele foi grandioso que ele foi pedir desculpas. Também é desvirtuar. Também é desvirtuar. A gente precisa falar do que ele disse. Vai ser punido, vai ser letrado. Esse é o debate. Quaisquer outras coisas vai ser desvirtuar. E a gente está cansada disso. A gente não pode mais aturar esse tipo de desvio do assunto. Isso dito,